Fala, torcedor do Fortaleza! Eu, Fernanda Alves, já estou aqui com mais um Jogada do Leão, o seu podcast para trazer as principais informações sobre o tricolor de aço. E aí, o Fortaleza está para estrear em duas competições importantes neste ano. Amanhã já estreia contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira vai estrear contra o Racing na Copa Libertadores. E a gente vai conversar com duas pessoas que vão trazer as expectativas, o que será que a gente pode esperar do Fortaleza e também analisar os cenários diante da participação do clube nas competições anteriores. Quem conversa com a gente hoje é o Rafael Tavares e o Romário Fernandes, eles que são do Torcida Amiga e também torcem para o Tricolor de Aço. Vão trazer as visões deles hoje. Meninos, sejam bem-vindos aqui ao Jogada do Leão. Pode ficar à vontade. Olá, Fernandinha, Romário também, a todos que nos acompanham. Vamos falar sobre o Fortaleza, né, que vem de um estadual aí meio conturbado, início de temporada em que a gente já viu, né, em outras temporadas também, esse início de ano dessa forma, e conversar um pouco aqui e esperar que o Fortaleza engate nessa temporada, como foi, assim, sempre com o time de João Pablo Vojvoda. E aí, Romário? Obrigado, Fernanda, pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando, é um prazer estar aqui contigo, e falar sobre o Fortaleza é sempre bom e maravilhoso, principalmente, mais uma vez, que o Fortaleza começa o início de temporada como ano passado, um pouco conturbado, um pouco complicado, sem trazer tanta expectativa para a torcida, mas que no segundo semestre o Tricolor possa dar a volta por cima e terminar o ano de 2024 que termine também igual de 2025. Pronto, já que você falou do ano passado, vamos analisar o Fortaleza no Brasileirão, já que ano passado foi Sul-Americana. A gente começa falando logo da competição que vai começar primeiro. Como é que vocês analisam essa participação? O Fortaleza que terminou ali brigando ainda, chegou ainda a ser líder da competição. Como é que vocês fazem essa análise de trabalho de Vojvoda no Fortaleza nesse período? O primeiro Campeonato Brasileiro, né, já começa amanhã contra o Fluminense, em casa, já com a obrigação, entra com uma pressão ali de ter que conquistar esses 3 pontos. Fortaleza tem tido um bom retrospecto contra equipes que jogam para cima. O Fluminense é uma equipe dessa. O Fluminense é uma equipe que vai para cima do Fortaleza, vai propor o jogo. Já quando o Fortaleza, que é acho que se exemplifica bem esse início de temporada, quando o Fortaleza enfrenta equipes em que ele precisa propor o jogo, sente um pouco mais de dificuldade, né? A gente já tem percebido isso desde do ano passado, por exemplo, em que o Fortaleza teve dificuldade na Copa do Nordeste, apesar de ter sido campeão, né? Ano passado, e também do Campeonato Cearense. Quando o Fortaleza precisa propor jogo, joga contra uma equipe mais fechada. Esse ano mesmo, o Fortaleza enfrentou o Maracanã na fase de grupos do Campeonato Cearense, e foi um jogo bastante complicado. O Fortaleza ganhou de 1-0. Um jogo bastante complicado, porque o Fortaleza precisou propor jogo. Isso se repetiu nos 2 jogos da semifinal contra o Ferroviário. Isso se repetiu na final contra o Ceará. Então, assim, o Fluminense é uma equipe que vai para cima do Fortaleza. É uma equipe que vai propor jogo. Então, o Fortaleza já pode jogar da sua forma ali, digamos assim, que ele se sente mais à vontade de jogar, né? Pode sair no contra-ataque, pode pensar jogadas de outra forma, que foi diferente desse início de temporada. Então, assim, talvez a gente encontre o Fortaleza, não sei se pela questão da pressão, talvez isso influencie no jogo contra o Fluminense, mas talvez a gente encontre um Fortaleza que demonstre o futebol melhor contra o Fluminense. A gente pelo menos espera isso. Eu lembro do ano passado, não sei se o Romário também vai lembrar assim, com mais detalhes, mas nesse mesmo período, nessa reta final de Campeonato Cearense para Campeonato Brasileiro, e no caso do ano passado, início de Sul-Americana, o Fortaleza teve uma sequência negativa, que foram, se eu não me engano, 3 derrotas seguidas. Eu sei que teve uma dentro de casa, não lembro, pro Vitória, né? Tinha perdido pro Ceará, um clássico, sim. Perdeu pro Vitória e depois perdeu pro Maranhão, num jogo que o Fortaleza fez 2-0. Fez 2-0 e levou 3 gols no segundo tempo. Exatamente, e tomou a virada. E depois veio as finais do Cearense, que foram 2 empates. E aí o Fortaleza acabou perdendo o título. Depois dessa sequência, que começou o Brasileirão, começou o Sul-Americana, o Fortaleza entrou numa sequência de 8 jogos sem perder. Veio perder depois na Sul-Americana, inclusive uma goleada pro Nacional Potosí, lá na altitude. Levou uma goleada de 4-1, né? Foi, exatamente. Sim. Na altitude. Que até se explica um pouco, sim, né? E pela sequência de jogos, cansaço de jogadores, altitude e tudo mais.
Então, vai começar essa sequência de novo. Brasileirão e, no caso desse ano, 2025, Libertadores. A gente espera que a sequência volte a melhorar e o time volte a entrar nos rumos aí. Eu concordo com o Rafael, Fernanda. O Fortaleza do Vojvoda, no início da sua história ser escrita no Fortaleza, quando ele iniciou em 2021 com aquela goleada lá em Caucaia, né? Salvo engano, contra a equipe do Crato. Foi. Salvo engano. Né? O Fortaleza do Vojvoda tinha aquela palavra que culminou, né, historicamente para a torcida do Fortaleza, a intensidade de Vojvoda, né? O Fortaleza era uma equipe muito parecida com aquela equipe de Rogério Ceni. O Fortaleza era uma equipe que sempre tinha mais posse de bola, tocava mais a bola na parte ofensiva dos times adversários. Mas o Fortaleza do Vojvoda, desde aquele presságio lá de 2022, quando o Fortaleza passou 20 e poucas rodadas na lanterna do Brasileirão, tá? O Fortaleza mudou um pouco o seu esquema de jogo do Vojvoda, e desde então o Vojvoda é uma equipe muito mais reativa, na minha visão, e que joga mais em contra-ataques com poucos toques de bola para chegar à frente do gol. Quando a gente vai analisar ano passado o Fortaleza no Brasileirão, o Fortaleza foi uma das equipes que menos precisou de toques de bola para criar grandes chances claras de gol. Foi a equipe que não perdeu jogando como mandante. Então, assim, o Fortaleza de Vojvoda, quando ele pega essas equipes que jogam mais fechadas, o Fortaleza sempre tem muitas dificuldades. A gente pode falar aqui, um exemplo, o Cuiabá, Fortaleza quando perdeu a goleada ano passado pela equipe do Cuiabá, o Fortaleza perdeu para a equipe do Vitória. Então, assim, eram equipes que, teoricamente, o Fortaleza poderia ter tido ali vitórias, e o Fortaleza acabou tendo muitas dificuldades. E quando enfrentou equipes que propôs o jogo, um exemplo, Fortaleza e Palmeiras aqui no Castelão, em que o Lucero fez aqueles 2 golaços naquele jogo, o Bruno Pacheco fez aquele golaço também, o Palmeiras tinha mais posse de bola, tocava mais ações, mas quando o Fortaleza ia nos contra-ataques, criava muito mais chances claras de gol e acabou matando a partida. O Fortaleza deste ano de 2025, ele me assimila muito àquele início de 2024, mas tem um porém. Esse ano de 2025, esse início de temporada me preocupa um pouco mais, porque o Fortaleza não tem um garoto chamado Hércules, que criava ali aquele meio campo do Fortaleza. E hoje eu acredito, Fernanda, que seja a maior dificuldade do Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe que não cria o seu meio campo, ele não cria grandes oportunidades. O Fortaleza é uma equipe que finaliza muito pouco, né? O Fortaleza tem uma fragilidade muito grande hoje na sua parte de defesa. O Fortaleza levou muitos gols nessa temporada. As derrotas do Fortaleza nesse início de temporada já está quase as mesmas derrotas que o Fortaleza praticamente teve no ano passado de 2024. Então, assim, são presságios que a torcida do Fortaleza preocupa, mas eu, na minha visão, acredito que Paul Fernandes ainda está se adequando ao futebol brasileiro, é um atleta, na minha visão, de qualidade. Gaston Ávila, apesar de ter sido algoz, podemos dizer assim, do não título no Campeonato Cearense, né, fez a penalidade no primeiro jogo, levou a expulsão na segunda partida, é um jogador que, na minha visão, poderá sim ajudar o Fortaleza, é um jogador que, quando ele estava atuando no Campeonato Argentino, eu estava até esses dias dando uma olhada nos seus dados, né, de como ele jogador antes de ele ir para a Bélgica. Ele era o líder de assistência na sua equipe em lançamentos longos. Então, quer dizer, um jogador que tem, sim, essa qualidade de sair com a bola nos pés. Então, assim, é um cara que ainda poderá se acostumar ainda no futebol brasileiro, vinha do futebol europeu, vinha de lesão, que isso acaba também, muitas vezes, tirando um pouco ali a confiança do jogador. Mas agora é outra página virada, é outro campeonato. O Fortaleza, mais uma vez, na minha opinião, entra, sim, não como a equipe que vai lutar contra o rebaixamento, mas acredito que possa ali pelo menos ficar entre os 10 primeiros colocados, e é tudo aquilo que a torcida tricolor deseja. E aí, já que você falou do Hércules, é um reencontro o jogo, né? Fortaleza e Fluminense é um reencontro do Hércules com a torcida. E aí, como é que vocês imaginam esse cenário, tendo em vista já que Hércules conhece bem a equipe, saiu recente, como é que Mano Menezes pode usar isso a favor dele, tendo esse ponto em comum? Inclusive, para ressaltar aqui o que o Romário disse, um jogador que faz falta bastante, né? Só trazendo um pouco mais aqui, uma questão que quando o Romário falou do Hércules, eu quis comentar em cima, que foi a questão seguinte: Fortaleza, antes do Hércules, tinha o Ederson, né, que tinha um estilo de jogo parecido com o do Hércules, que era um homem surpresa, de chegar na área, né? De pisar dentro da área ali, fazer gols. Com a saída do Hércules, quem foi a reposição de volante até o momento? O Paul Fernandes,
que não tem esse mesmo estilo, nem do Ederson. É um jogador que joga um pouco mais reativo, né? Exatamente, ele tem uma qualidade no passe, tanto que ele, se eu não me engano, 91% de passes certos no Campeonato Cearense, o Paul Fernandes, o jogador que mais acertou passes. Então, assim, é um jogador de estilo diferente. Então, o Fortaleza, nesse momento, ele tá sem esse homem surpresa. O Sacha fez isso na final. Isso. No primeiro jogo teve algumas chances ali de pisar na área e fez o gol no segundo jogo, né? Então, assim... Ele vem criando essa característica, o Sacha. Exatamente, isso mesmo. E um jogador que vai ganhando aí um carinho maior da torcida. E na minha visão, assim, quando o Hércules saiu, que veio o Paul Fernandes, muita gente, o Paul Fernandes vai suprir a ausência do Hércules. Eu até tinha feito alguns conteúdos falando que não, a característica do Paul Fernandes, ele é um pouco mais reativo. Só porque, na minha visão, quem poderia assumir essas qualidades que o Hércules tinha no Fortaleza, que era esse homem de chegada, o jogador surpresa, seria o Rossetto. Eu acredito que o Rossetto hoje... o Lucas Sacha fez isso muito bem no último Clássico Rio, para mim foi o melhor jogador do Fortaleza nesses 2 jogos das finais, né? Mas o Rossetto, até por conta da sua contusão que ele teve e tal, né, não vem atuando em todos os jogos desse início de temporada, é um jogador que poderá sim suprir, na minha visão, essa qualidade que o Hércules tinha. Só porque o Fortaleza precisa sim a diretoria contratar para suprir esse jogador que chegue na área, né? O Fortaleza está tendo uma dificuldade muito grande no meio campo. Nós temos bons volantes reativos, Zé Welles, muito bom, um bom volante, o Lucas Sacha, né? Pedro Augusto, acredito que não vai ficar no Fortaleza para o restante da temporada, então o Fortaleza precisa ter esse jogador surpresa para suprir a ausência do Hércules, que na minha opinião é a maior dificuldade que o Vojvoda está tendo com estas contratações que vieram e até agora não deram o resultado desejado que a torcida tricolor deseja. E respondendo a pergunta do Hércules no Fluminense, como é que pode ser um trunfo pro Mano Menezes, é um jogador de bastante qualidade, que vem atuando com uma certa constância lá no Fluminense. Então, assim, acredito que ele está em período de adaptação ainda, né? Mas ele já tá acostumado a jogar na Arena Castelão, já sabe, digamos assim, já sabe os atalhos, né? Já conhece o gramado, já conhece o campo, tá adaptado. Vai ter o carinho, conhece a equipe, vai ter o carinho da torcida. Jogar, né? A torcida não vai vaiar quando ele pegar na bola de forma alguma, né? É muito pelo contrário, acredito eu. Ele saiu pela porta da frente. Com toda certeza. Então, assim, acho que pode ser um trunfo muito forte para a equipe do Fluminense para esse jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza vai ter que tomar cuidado. Por outro lado, o Fortaleza também já sabe como é que ele joga. O Vojvoda conhece o estilo de jogo do Hércules, né? Sabe como talvez parar ali o Hércules em algum momento de ataque do Fluminense. Mas a gente conhece a qualidade dele. É um jogador que pode acrescentar muito nesse jogo para a equipe do Fluminense. Esperamos que não, né? Dessa vez. Vamos torcer que ele fique lá na dele mesmo. E dentro do cenário do Fortaleza atualmente, chegou na temporada não da forma que todo mundo esperava. Como é que a gente pode enxergar o Brasileirão do Fortaleza em 2025? Na minha opinião, eu acredito que primeiramente a gente tem que fazer os 45 pontos mágicos, porque tudo aquilo que sustenta essa fase do Fortaleza vive nos últimos anos, de estruturação, parte financeira, se deve o Fortaleza se manter na Série A. Romário, não é pensar pequeno, não. A gente tem que pensar grande, mas com os pés no chão. Então, acredito que o objetivo do Fortaleza seja, primeiramente, conseguir a pontuação mínima ali para não correr um risco, como ano passado, né? O Fortaleza não correu o risco de rebaixamento em praticamente nenhuma parte do campeonato. E isso dá, querendo ou não, uma tranquilidade para esse elenco que vem pressionado por esse início de temporada. Eu acredito que a Copa do Nordeste pode ser assim uma competição, assim como no passado. O Fortaleza perdeu o título estadual e a Copa do Nordeste foi de brinde ali, né, o título regional. Esse ano o Fortaleza também poderá, quem sabe, né, conseguir o seu tetracampeonato e jogar esse Brasileirão com mais tranquilidade. Tem muitas equipes novas, né? Um exemplo, a gente tem o Mirassol, que tá vindo aí pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Tem outras equipes que, na minha opinião, financeiramente estão abaixo do Fortaleza, mas que o Fortaleza precisa ter esses pés no chão para manter primeiro esses 45 pontos, escapar do rebaixamento, não lutar até o último final do campeonato com rebaixamento, que acaba complicando muito até o andamento da equipe na competição, para que o Fortaleza possa conseguir pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026, que já é algo muito grande para o Fortaleza.
Os anos de 2019 para cá, os anos que o Fortaleza teve dificuldades e lutou contra o rebaixamento, que teve perigo ele de rebaixamento, foi em 2020, né? Que se escapou na última rodada, penúltima rodada, né? 2020 foi bem difícil. Foi bem complicado mesmo. Aquela saída do Rogério com o Zé Ricardo, né? O Exatamente. Chamusca não deu muito certo, né? Se ele não volta, inclusive, o Rogério poderia, acho que até ter caído para a Série B naquele ano, mas porque vinha na sequência muito ruim, o Rogério voltou, aí o time deu uma arrancada ali na reta final. 2022, que ficou muito tempo na lanterna, mesmo assim, nas últimas rodadas, tinha eliminado totalmente essa questão do rebaixamento. Em 2022 foi o ano também que disputou a Libertadores, a fase de grupo chegou até as oitavas de final. E depois que perdeu aquele título da Sul-Americana, 2023, deu uma conturbada ali, em que em certos momentos, se perdesse o jogo, poderia ficar na beira do Z4, o que não aconteceu também, mas ficou aquele sentimento de que ficou perto do rebaixamento. Né? Até o jogo que culminou com a permanência foi aquela vitória contra a equipe do Bragantino, né? Que o Pikachu fez gol lá na Biabchedi, né? Exatamente, um jogo complicado, difícil, né? E o Fortaleza acabou ganhando lá. Chegou no jogo com uma pressão, né? Então, assim, são momentos, tirando acho que de 2020, que o Fortaleza escapou ali na penúltima rodada da Série A, porque chegou na última rodada com o Vasco precisando fazer, se eu não me engano, 8 gols para poder... Isso. Né? Escapou pelo saldo, né? Exatamente. E perdeu a última rodada do Fortaleza, inclusive. O Fluminense, pro próprio Fluminense, né? Fluminense. 3x1, salvo engano, 3x0. Foi algo assim mesmo, o placar foi mais ou menos esse. Então, assim, a gente vê nesses principalmente 2022 e 2023, no Fortaleza, resiliência. E essa palavra também foi muito falada no Fortaleza ano passado. O Fortaleza vinha na sequência de vitórias, depois dava ali uma bobeada, aí vinha uma sequência ruim, de resultados ruins, de derrotas, de empates, dentro de casa. E o que acontecia? O Fortaleza se reinventava, o Vojvoda conseguia reinventar o time em muitos momentos. Né? E essa palavra resiliência, principalmente no ano passado, em que o Fortaleza terminou no G4, ela foi muito falada em coletivas do Vojvoda, né? Até mesmo dentro do clube. E aí vem de novo um momento em que o Fortaleza precisa ser resiliente, precisa se reinventar, que é esse início de Brasileirão, muito parecido com o início do ano passado, né? E que o Vojvoda precisa se reinventar com um time que vai para campo, né? Vai ter os 11 titulares ali fixos, ou vai ficar mudando o time novamente, né? O Vojvoda vai precisar fazer se reinventar dessa forma nesse início de Brasileirão e Libertadores. O Fortaleza, em outros momentos, tem se mostrado bastante produtivo, né? Nessas resiliências do ano passado, principalmente, volto a repetir, mas esse ano a gente espera que também dê a resposta, né? A gente espera que também venha uma renovação do Vojvoda na questão tática, né? Na questão dentro de campo. Não dá para você ficar jogando só no contra-ataque. Né? Se jogar no contra-ataque, beleza. Contra os times da Série A, dos 20, 15 vão para cima do Fortaleza. Né? Se jogar no contra-ataque e for efetivo, dá certo, funciona. Mas quando você enfrentar uma equipe que joga fechada, vai ter sempre essa dificuldade. E a Copa Libertadores tem muito desse tipo de equipe, né? Muito, muito mesmo. Talvez esse time da Colômbia, o Bucaramanga, né? Bucaramanga jogue dessa forma. Que é o vice-lanterna, né? Do campeonato colombiano. Exatamente. Eu até acredito que o Racing também... O Racing é o mais difícil. É o mais complicado, mas eu até acredito pelo futebol argentino e até pelo poderio financeiro do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Os últimos campeões da Libertadores são brasileiros. Eu acredito até que terça-feira o Racing possa vir jogar fechado, porque na minha visão, Racing e Fortaleza as duas melhores equipes hoje daquele grupo, né? O Fortaleza não desmerecendo a equipe do Colo-Colo, que é a equipe, inclusive campeão de Libertadores, como o Racing também é, né? Mas hoje, se a gente for olhar financeiramente e elenco, o Fortaleza e o Racing hoje disputam ali a cabeça de chave daquele grupo. Mas para o Racing, acredito que um pontinho aqui na Arena Castelão, até pela viagem, a distância, geograficamente, a pressão que a torcida do Fortaleza coloca na Arena Castelão, acho que o empate, eles jogam mais reativo e quem sabe jogar no contra-ataque. Assim como eles jogaram, né, alguns jogos da Copa Sul-Americana do ano passado, né, assim como eles também jogaram a Recopa contra a equipe do Botafogo, jogava ali, o Botafogo tinha mais posse de bola, mas quando o Racing chegava ali nos contra-ataques,
sempre dava muito perigo para a equipe. Pronto, já que a gente começou a falar de Libertadores, fazer a análise do Fortaleza agora, do jeito que a gente fez sobre o brasileiro, analisar o Fortaleza na última participação que teve na Copa Libertadores, já que o Fortaleza vem caminhando a longos passos nas competições internacionais, a melhor atuação até o momento, de fato, na Sul-Americana. Mas como enxerga esse cenário do Fortaleza atualmente, justamente depois disso, de ter sido vice-finalista, o segundo colocado na Sul-Americana, de ter conseguido participar da Libertadores por 2 vezes, essa é a terceira vez num curto espaço de tempo. O Fortaleza chega hoje, 2025, com uma responsabilidade maior na competição? Eu acredito que sim, até por conta da sua classificação geral ano passado no Campeonato Brasileiro, né? Porque querendo ou não carregar um peso de ser a equipe 4ª colocada no Brasileirão, a única equipe que não perdeu. E o Fortaleza nos últimos anos, os resultados no Nordeste são algo fantástico para um clube do Nordeste. Então, assim, o Fortaleza conseguiu voltar a colocar aqui nos últimos 7 anos, algo que o Fortaleza não tinha conseguido nos últimos 40 anos em toda a sua história. Então, cada ano que o Fortaleza ele dá um passo maior sobre futebol, financeiro, estrutura, elenco, né? O Fortaleza acredita que, diferente de 2022, este elenco do Fortaleza em 2025 ele é muito mais qualificado do que 2022, apesar, né, da torcida do Fortaleza muitas vezes estar um pouco a pé atrás, até pelas últimas atuações da equipe, mas em compensação, em 2022 o Fortaleza não tinha um banco de reserva ali, tinha mais aquele 11, 15 jogadores que poderiam suprir o nível, e esse ano não, o Fortaleza tem um elenco muito mais qualificado. E, na minha visão, o grupo do Fortaleza este ano é um pouco mais complicado, né? O Fortaleza ano passado, na sua última participação na Libertadores, enfrentou o Colo-Colo, enfrentou o Alianza, enfrentou outras equipes também muito qualificadas, né? Como o Estudiantes, lá na Argentina, nas oitavas. Mas desse ano não, o Fortaleza vem como um 4º colocado, o Fortaleza já está uma equipe muito mais tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, com muito mais estrutura e já muito mais experiente em competições internacionais. Diferente de 2022, eu lembro o seguinte: 2022 Fortaleza estreou contra o Colo-Colo na Arena Castelão. E pelo menos pra mim, naquele jogo, eu tava no estádio, ficou nítido que o Fortaleza perdeu pelo nervosismo. Fortaleza tomou 2 gols no primeiro tempo por puro nervosismo, ansiedade da estreia. Insegurança. Depois o Fortaleza se acalmou, os jogadores ficaram mais ali, não, estamos jogando aqui, estamos jogando 90 minutos, dentro das 4 linhas, é um futebol. E aí eles se acalmaram, parece que se acalmaram, se tranquilizaram, chegaram a fazer até um gol. Né? Renato Kaiser, né? Isso, exatamente. Tiveram chance pênalti, de empatar o jogo. Não, gol de pênalti não, foi bola cruzada, ele... Tiveram chance também de empatar o jogo, não conseguiu, perdeu. Depois vem a derrota para o River Plate lá na Argentina, algo completamente normal. E aí depois vem a arrancada para a classificação. Né? Então esse ano, o Fortaleza não tem essa ansiedade e esse nervosismo de ser o estreante, né, na Libertadores. 2022 era a primeira vez. E dessa vez não, dessa vez veio um time mais experiente, com jogadores que estavam nesse jogo de 2022. E, então, assim, acho que essa estreia contra o Racing é difícil, porque o Racing é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Né? É um time argentino, a gente costuma dizer, né? O time argentino é sempre muito complicado. Só faltava ele pro Fortaleza enfrentar. Dos de Buenos Aires, 5 grandes, né? 5 grandes, isso, exatamente. E vai completar esse quinteto. Perfeito. Então, assim, esse ano, diferente de 2022, não é mais estreante, já jogou outras 2 vezes, né? Por mais que em 2023 tenha sido somente a pré-Libertadores. Já jogou outras 2 vezes, não tem esse nervosismo. Vem pela pressão de resultados ruins nos últimos jogos. Perdeu o estadual, Copa do Nordeste está ali meio que balançando. São 6 jogos na Copa do Nordeste, né? 3 derrotas, 3 vitórias. Já classificado para a próxima fase, mas daquela forma meio conturbada, né? Então, assim, existe essa pressão. A gente vai ver como é que vai ser o jogo contra o Fluminense. Existe essa pressão para chegar nesse jogo da Libertadores. A torcida vai estar lá, a torcida vai lotar, independente do momento do clube. Né? Porque é uma noite de Copa, né? Noite de Copa é sempre muito especial. Eu sempre falo o seguinte: o torcedor do Fortaleza ele não pode normalizar a ida do Fortaleza para uma Libertadores. É a terceira participação na Libertadores? Nos últimos anos, em 4 anos, 3 participações, isso é muito histórico para o clube.
mas é a Libertadores, né? Eu acho que depois da Champions League ali e tal, é a equipe, é o campeonato mais charmoso. Na minha opinião, ele é até mais charmoso do que a Champions League, pela forma como a Libertadores é disputada e tal, a dificuldade geográfica, né? Diferente da Europa e tal. Então, assim, o torcedor do Fortaleza não pode normalizar. É algo histórico que o torcedor tem que valorizar a sua participação na Libertadores. E muito mais experiente, né? É. Além das participações nas Libertadores, vice-campeão da Sul-Americana, jogou Sul-Americana outras vezes. A última vez agora foi eliminado pelo Corinthians, mas nas quartas de final já, né? Então, entre os 8 melhores ali da Sul-Americana. Então, é um time que está aprendendo a jogar esse tipo de torneio, esse tipo de campeonato, que é muito difícil. É o campeonato de nível mais elevado do nosso continente. Sim. Então, assim... Tanto que é feito todo um crivo para quem vai entrar, os melhores colocados. Então, sempre entram os melhores de cada país. E, mais uma vez, é um grupo muito parecido com 2022, quando eu olho assim, um argentino, né? Um argentino de muita tradição, River Plate naquela época, agora é o Racing, Colo-Colo se repetindo, e um time ali na época de 2022 foi o Alianza Lima, do Peru, e agora o Atlético Bucaramanga, que eu posso estar enganado, mas acho que é a estreia deles, né, na Libertadores. Salvo engano, a segunda não? Tô na dúvida agora. Salvo engano, acho que é a segunda participação. Ou a primeira ou a segunda participação. Eu sei que é a primeira vez que o Fortaleza enfrenta uma equipe colombiana. Isso é mesmo, né? Fechando os países da América do Sul, né? E teve algo bom nesse sorteio desse grupo, Fernanda, que o Fortaleza não pegou nenhuma equipe de altitude, né? Sim. Então acredito que um exemplo, muita gente está falando, a gente poderia ter pego o Bulu-Bulu da Bolívia, né? Que ano passado, até com o Daniel Passira, jogador do Pacajus, né? Olha como é que as histórias do futebol, né? O Daniel Passira jogou no Pacajus, Série D do Campeonato Brasileiro, e fez história classificando a equipe para a Libertadores do outro ano. Então, assim, são as equipes que na altitude complicam um pouco mais. Então, o Fortaleza vai pegar uma equipe, vai jogar jogos não em altitude, né? Com equipes que, na minha opinião, tirando o Racing, o Colo-Colo, acho que está no mesmo nível do Fortaleza, ou então um pouquinho abaixo. O Atlético Bucaramanga não está vindo de um bom momento, pelo menos, se o Fortaleza também não tem um bom momento nesse início de temporada, o Atlético Bucaramanga também não tem um bom momento no início desse campeonato colombiano. Então, assim, tem tudo para o Fortaleza se classificar. Ainda tem um porém, né? Romário, desastre na Copa Libertadores, não conseguiu ficar entre os 2 primeiros. Se a gente ficar em terceiro, já estamos automaticamente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que também é algo muito importante para o Fortaleza, né? Sim, com toda certeza. E do jeito que tem o reencontro de Hércules com o Fortaleza no Fluminense, tem o reencontro de Luceiro com o Colo-Colo. Só que diferente do Hércules, que saiu pela porta da frente, a situação do Luceiro com o Colo-Colo foi bem complicada. Todo mundo que acompanhou na época sabe que foi uma novela até se resolver recentemente, onde o processo foi arquivado. Enfim. Até foi inocentado, Isso, inocentado, Fortaleza foi inocentado, tem toda essa questão. Junto com o Luceiro, né? E a gente já viu que o clima vai esquentar logo no sorteio. A torcida do Colo-Colo falando sobre essa questão do Fortaleza, com vídeos, o Luceiro. Né? Fizeram até vídeos, sim. né? Como é que vocês enxergam que será esse cenário? Olha, é um confronto. É o novo rival do Fortaleza a nível internacional. Pronto. Né? É um reencontro que inflamou bastante, né? Principalmente o jogo de lá. Sim. Vai ser muito complicado. O Luceiro vai ter que despertar nele aquele sentimento, digamos assim, ele é argentino, né? Aquele sentimento argentino de raça, de querer fazer o gol, de querer propor ali a lei do ex, né? Seria muito bom pra gente. Mas assim, desde a lesão do ano passado, falando aqui do atleta, do Luceiro, da lesão do ano passado, que ele teve, acho que em setembro, que ele vinha numa boa fase, ele vinha fazendo gols, era artilheiro do Brasileirão. Depois do jogo do Rosário, né? Sim, depois do jogo do Rosário Central. Perfeito. Que tava brigando pela artilharia do Brasileirão com o Pedro do Flamengo. Ele não vive um bom momento, né? Fez alguns gols, o gol que classificou o Fortaleza para a final do Cearense. Artilheiro do Cearense. Artilheiro do Campeonato Cearense. Mas o Luceiro não voltou ainda a ser aquele, por exemplo, como o Romário citou aqui, o gol contra o Palmeiras, né? No gol contra o Palmeiras. Mas a gente espera que ele recupere esse bom momento dele. Né? A gente sabe que um centroavante vive de gols. Né? Tanto que o Vojvoda já deu várias entrevistas. O Luceiro passou jogos em jejum sem fazer gol. Mas o Vojvoda falou que ele é importante taticamente, né? Só que o torcedor não vê isso. O torcedor vê, o cara botou a camisa 9, ele tem que estar fazendo gol. Não quer saber se o cara é bom taticamente, se movimenta vai fora cobrar. da área, vai cobrar ele fazer gol. Então, assim, é o que a gente quer ver do Luceiro.
Esperar que ele contra o Colo-Colo saia bem, não só contra o Colo-Colo, né? Mas também contra o Racing, contra o Atlético Bucaramanga, no Brasileirão. Que ele volte a ser o Lucero que a gente conhece, está acostumado a ver. E eu vou dar até uma colher de chá aqui pro Lucero, né? Que na minha opinião é um jogador muito importante, né? Mas quando a gente vai analisar as atuações do Lucero, Fernanda, e a torcida do Fortaleza que nos acompanha, quais foram as grandes oportunidades de gol nesse início de temporada de 2025 que o Lucero perdeu? Um atacante, ele vive de gol, claro. Mas quando o atacante ele está numa equipe em que o seu meio campo não cria grandes oportunidades para que ele coloque bola na rede, fica difícil para ele. Então, assim, o Lucero fez alguns gols, foi muito importante, principalmente naquele jogo contra o Ferroviário, colocou Fortaleza na final do Campeonato Cearense. Mas o Fortaleza, né, como a gente iniciou dessa entrevista, o Fortaleza hoje tem uma dificuldade muito grande na sua criação. E o atacante, ele acaba, né, sendo, vamos dizer ali, o vilão da história porque ele não está colocando a bola na rede. E esse início do Lucero, na minha opinião, é um início promissor. Fez alguns gols importantes, certo? Mas o Fortaleza não tem criado tanta chance. E isso acaba, querendo ou não, complicando a vida do atacante. Porque a gente poderia ir falando aqui, rapaz, o Fortaleza está criando, mas o Lucero não está colocando a bola na rede. Né? O Lucero está perdendo muitos gols com a camisa do Fortaleza. Mas quando a gente vai analisar friamente, o Fortaleza não está criando grande chance para que o Lucero coloque a bola na rede. É feito, Romário. E nos 2 jogos da final do Cearense, o Fortaleza, somando os 2 jogos, o Fortaleza deu 2 chutes na direção do gol, um em cada jogo. Um foi gol, né? E teve um na direção do gol, cara, no primeiro jogo. É muito pouco. O Bruno Ferreira, o goleiro do Ceará Sporting Clube, praticamente, qual foi assim, a defesa do Bruno Ferreira que salvou a equipe alvinegra de uma derrota para o Fortaleza? Não teve. Então, assim, é uma dificuldade que o treinador Juan Pablo Vojvoda agora, ele tem que, esquece tudo que aconteceu nesse início do Campeonato Cearense e tal, vamos agora reformular, ver uma nova, quem sabe, uma mudança tática, como o Vojvoda. A diferença do Vojvoda para outros treinadores é que o Vojvoda consegue se reinventar, e ele já provou isso dentro do Fortaleza. Entendeu? E o elenco do Fortaleza não é ruim. Para mim, eu acho que um dos melhores elencos do Fortaleza de toda a sua história. É um elenco muito bom, né? Mas aquela história, o Fortaleza tem que ter cuidado, porque assim como o Atlético Paranaense ano passado, mesmo com o elenco, na minha opinião, muito bom para um Brasileirão, caiu, Sim. O Fortaleza precisa ter esses pés no chão, saber jogar, saber realmente que tipo de jogo o Fortaleza precisa adotar para voltar aquele Fortaleza de Vojvoda que encantou o Brasil nos últimos anos. E aí, nesse processo de reformulação, seriam novas contratações, pensando nas competições, principalmente Libertadores, já que tem esse nível de dificuldade mais elevado, porque o Brasileirão ele é extenso, mas são equipes que se conhecem, jogam o mesmo estilo de futebol. A Libertadores ele tem essa dificuldade porque muda ali o estilo, dependendo de quem seja a equipe, de onde ela vem, por exemplo. É importante, contratações, principalmente com nomes que se encaixam ali dentro do elenco, dentro do estilo de jogo do Fortaleza, é sempre importante vir. É sempre importante estar de olho no mercado. A janela agora está aberta, a janela pós-estadual, né? Que é uma janela que a CBF abriu. Até o dia 11 de abril. Até o dia 11 de abril. Então, assim, é importante que o Fortaleza se movimente no mercado, porque chegaram 6 contratações nesse início de ano, da janela de janeiro. Só que a gente ainda não viu resultados em nenhuma das 6 contratações. Né? Nas finais... Alguns jogos ali, né, que jogou bem e tal. Alguns jogos que jogaram bem, mas nenhum deu uma resposta efetiva ainda, né? Concordo. Vou pegar uma fala aqui de um amigo, que ele postou, que foi o Luiz Carlos. Ele falou o seguinte, nosso querido jornalista. Ele falou o seguinte, na final do Cearense, Davi Luiz estava no banco, não estou falando da qualidade, questão de qualidade, né, inegável, Davi Luiz, sim. Davi Luiz estava no banco, Gaston Ávila fez o pênalti no primeiro jogo, foi expulso no segundo jogo. Paul Fernandes estava expulso no primeiro jogo, estava suspenso no segundo jogo. Diogo Barbosa. Me ajuda. Diogo Barbosa. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, mas contribuiu ainda muito pouco. Né? Talvez a maior contribuição dele tenha sido no segundo tempo contra o Ferroviário, que ele entrou e participou da jogada do gol. Ele entrou bem. Então o goleiro Breno. O Breno, atuou contra o Souza, né? E João Ricardo é o titular. João Ricardo é titular incontestável. E o Dylan Borreiro, né? Como ele mesmo diz, o Luiz Carlos, sem comentários. Tanto provavelmente nem fica no Fortaleza. Então, assim, foi uma janela a custo zero, vieram jogadores, são jogadores.
de uma qualidade indiscutível, Davi Luiz, bastante experiência, né? Eu particularmente acredito muito que ele pode dar certo, mas ele precisa estar em campo, ele precisa ter jogo. É um Tanto que, jogador pra de mim, qualidade, cara. ele foi titular no primeiro jogo da final E contra não o jogou Ceará. mal. E não jogou mal, não. A também dupla acho. de zaga em Foi si, bem. o Eu acho que ele Gaston foi bem Ávila, também. Foi bem. o Gaston Ávila, na minha visão, ele e o Davi Luiz não jogaram mal o primeiro jogo. A fatalidade do Gaston foi a penalidade. Isso. O excesso. Foi o excesso, né? Até porque o futebol, ele tá se acostumando, né? O cara é argentino, né? A gente ontem assistiu o Brasil e a Argentina, antes de ontem. O futebol argentino ele é muito agressivo. Então, Sim. assim, um jogador que ainda tá se habituando no futebol brasileiro e as chegadas são muito duras. A gente viu o Paulo Fernandes algumas vezes também em excesso e tal. E que no Brasil é falta, mas lá no campeonato argentino, no futebol argentino, não é. Então, assim, o jogador vai se habituando. Como eu falei para algumas pessoas, Davi Luiz, para minha opinião, hoje seria titular do Fortaleza. Entrou muito bem nos seus jogos. Né? Contra o Alto, Mário falhou no segundo gol. Na minha opinião, a falha foi mais coletiva do que individual. E era o primeiro jogo dele, ganhando ritmo também. Né? No primeiro jogo da final, Gaston Ávila e Davi Luiz, na minha opinião, não fizeram um jogo ruim, mas infelizmente, principalmente o Gaston ficou marcado pela penalidade e no segundo jogo pela expulsão. Então, assim, hoje eu acredito que o Fortaleza precisa contratar algumas peças, principalmente na sua parte de criação. O meio campo hoje, na minha opinião, é a região mais deficitária para esse elenco de Vojvoda, de Juan Paulo Vojvoda. Acredito que o Alanzinho, que ainda não foi confirmado, né, mas que poderá ser o novo reforço do Fortaleza, é um jogador que sim, poderá, quem sabe, chegar, né, se ele jogar o que ele jogou nesse início de temporada 2025, é um jogador que, na minha opinião, poderá sim contribuir para o Fortaleza, né? Porque a gente estava até falando aqui do Borreiro, né? O Borreiro, nas últimas temporadas, não vinha fazendo boas temporadas. Desde que ele saiu do Atlético Mineiro, ele também não vinha fazendo boas temporadas na MLS, né? Só que tem um problema, é um jogador que tem contrato com o Fortaleza até 2028. E o Fortaleza, Romário, o Borreiro pode ser um prejuízo para o clube. Eu acredito que não. O Brian Sebadios, né? Tinha um contrato longo com o Fortaleza fez alguns empréstimos para algumas equipes, como o Júnior Barranquilla, e o Fortaleza agora, né, no finalzinho deste ano, acabou vendendo o atleta por quase 12 milhões de reais para a equipe norte-americana, né, para jogar em MLS. Então, assim, é um jogador que o Fortaleza poderá, sim, fazer um investimento. Acredito também que poderá se habituar, quem sabe até que não saia e continue, e calha a boca da torcida como teve. Quem lembra do Romarinho, né, que a torcida do Fortaleza criticava e acabou fazendo aquele gol contra o Santa Cruz nas quartas de final. Exatamente esse jogo, o Romarinho entrou, eu lembro bem desse jogo contra o Santa Cruz. A ele torcida entrou escondido. O Rogério botou ele escondido. Ele ficou no banco, não foi para aquecimento e entrou quando a torcida viu, ele já estava entrando no campo. Então, assim, é um jogador que deu a volta por cima no Fortaleza. Então, assim, o Vojvoda, como eu já falei anteriormente, já se provou, né, que tira o máximo dos atletas. Coloca... Quem lembra do Crispim, a nova fórmula, como o Vojvoda, né, habituou o Crispim ali. Sim. Um meio volante e tal, meia ponta ali no Fortaleza. Então, assim, eu acredito que o Vojvoda poderá se reinventar neste elenco do Fortaleza. Mas hoje, a parte de criação é uma parte essencial que o Fortaleza precisa contratar. Pensando nisso, vocês acreditam que, além das contratações, meio de campo, seriam o espaço onde tem mais eficiência? E ali, por exemplo, lateral, zaga. Zaga nem tanto que vieram Davi Luiz e Gaston Ávila, mas ali nas laterais, onde a gente vê... Por exemplo, na lateral direita tem o Tinga e o Eros Mancuso. Na lateral esquerda veio o Diogo Barbosa. Felipe Jonathan não tem minutagem suficiente para essa temporada ainda, mesmo sendo recente, mas a temporada começou e ele não teve muitos espaços. E tem o Bruno Pacheco, que é o principal atleta atualmente. Como é que fica esses cenários também, pensando nessas competições? Eu acho que lateral direito, principalmente, né? Hoje a gente tem o Mancuso e o Tinga. Estamos com 3 laterais esquerdos, mas como tu falou, o Felipe Jonathan ali com pouca minutagem, se eu não me engano, ele só foi titular contra o Souza. Foi contra o Cariri também. Contra o Cariri, que ele fez uma boa partida. Isso, exato. Assim, eu acho que o Tinga, o Tinga é um dos maiores ídolos do Fortaleza. É o maior para mim. Incontestável. Para muitos, o maior. Na minha visão, o maior ídolo. Mas chega um momento em que precisa de uma mudança, né? Então, assim, acho que o Fortaleza precisa trazer um lateral direito, né? O Tinga é incontestável a liderança dele, o Tinga ele é capitão do Fortaleza, é incontestável a história que o Tinga escreveu com o Fortaleza, mas no momento
Fortaleza, nessa parte defensiva, um lateral direito seria bastante útil para poder ali, acredito que ajudar o Mancuso e o próprio Tinga, né? Para mim, no momento, o Mancuso tem mais qualidade para poder jogar na lateral direita. Ele foi bem na primeira partida contra o Ferroviário, infelizmente se machucou. Aliás, primeiro tempo da primeira partida contra o Ferroviário, né, na semifinal do Cearense. Se machucou, teve que sair, voltou agora no segundo jogo contra o Ceará, mas de lesão, estava um tempo parado. Né? Então, eu acredito, eu vejo que o Mancuso ele é titular na lateral direita. E uma chegada de um lateral direito iria reforçar bastante, né, ali a equipe do Fortaleza. Então, para mim, na defesa, o miolo de zaga, né, aqueles dois zagueiros que ficam ali mais centrais, tá resolvido com Davi Luiz e Gaston Ávila, pelo menos por enquanto. Além de Brits, Tite, Kusevich. Muito bem servido, né? E o Brits, ele também faz esse papel de lateral direito, né? Mas ele vem atuando mais como zagueiro. Então a contratação de um lateral direito ajudaria bastante. Eu também concordo com o Rafael, porque o Campeonato Brasileiro e as competições que o Fortaleza terá agora nesse segundo pós-estadual, né? Nessa segunda parte da temporada, o Fortaleza precisa sim de um lateral direito. Eu acredito que hoje Bruno Pacheco é o lateral titular do Fortaleza, mas pelos jogos que o Diogo Barbosa vem atuando e não tem correspondido, eu acredito que o Vojvoda poderia sim dar mais oportunidade para o Felipe Jonathan, que é um jogador de qualidade. A gente sabe que o Felipe Jonathan teve uma passagem marcante, na minha visão, lá no Santos, né? Mas hoje, pela sequência do Campeonato Brasileiro, até pelo Campeonato Brasileiro ser um campeonato muito longo, o Fortaleza precisa sim de mais um lateral direito, até porque a gente sabe, um exemplo, como o Eros Mancuso se contundiu, o Tinga poderá se contundir, como é que o Fortaleza vai fazer? Né? Então, assim, tem que ter um lateral ali que possa suprir. Eu acredito que o Tinga é um lateral, às vezes ele faz aquele terceiro volante, ou terceiro zagueiro, né? Quando o Vojvoda faz aquela formação de 3-5-2, né? E o Eros Mancuso, na minha visão, já é um lateral mais ofensivo, que chega mais ao ataque. Certo? Então, assim, o Fortaleza precisa, na minha visão, contratar um jogador, um lateral, que seja também nessa parte mais ofensiva. Já vejo que o Tinga ele faz essa parte defensiva até às vezes muito bem, certo? E também contratar um jogador para a parte do meio campo, que hoje, na minha opinião, é a parte mais deficitária do elenco. Só completando aqui a fala do Romário na questão do meio campo, desse homem de criação. Também concordo com ele quando ele diz isso, porque hoje a gente tem dois jogadores que fazem esse papel, o Pochettino e o Caleb. E o Caleb, que nesse início de temporada ainda não corresponderam. A gente sabe da qualidade do Pochettino, já viu o Pochettino atuando em alto nível no Fortaleza, já viu o Caleb atuando em alto nível no Fortaleza, mas o Caleb, depois que voltou de lesão, ele ainda não deu a resposta que a gente espera, que o torcedor espera, né, que sabe que ele pode jogar, que a gente já viu ele jogando em alto nível no Fortaleza. O Pochettino da mesma forma, se lesionou também, não tão grave quanto o Caleb, né, mas se lesionou também e ainda desde o ano passado também não deu essa resposta ainda desse homem de criação, desse homem que pega a bola no meio campo e sabe distribuir. Isso reflete bem no início de temporada do Fortaleza. O Romário falou aqui, um time que finaliza muito pouco. Isso é o quê? Isso é falta de criação no meio campo, né? O Fortaleza tem perdido o meio campo por causa disso. O Romário chamou a atenção também para um ponto. Quais foram as chances que o Lucero teve, as grandes chances que o Lucero perdeu nesse início de temporada? A gente puxar de cabeça aqui, pelo menos eu não vou lembrar uma chance assim que o Lucero não costuma perder. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, porque realmente foram poucas chances criadas. Isso falando no modo geral nesse início de temporada. E isso passa muito pelo meio campo, passa muito por esse homem de criação. Então acho que alguém que chegasse para botar a bola no pé, vestir a camisa 10, jogar como um camisa 10... e propor esse jogo no meio campo ajudaria bastante Fortaleza pro decorrer da temporada. Desenhando cenários, Fortaleza fica em que colocação ali no Brasileirão? Como é que vocês imaginam? Rapaz, eu tava até pensando, quando eu tava vindo pra cá, pensando nessa pergunta, sabe? E eu acredito que a gente possa ficar em oitavo. Entre os 10 primeiros, mas acredito ali na oitava colocação, quem sabe beliscar mais uma Libertadores no próximo ano. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade para falar isso, principalmente se tratando de Brasileirão, porque o Brasileirão ele é muito imprevisível. Imprevisível. Você vê o Fluminense, atual campeão da Libertadores, não caiu por muito pouco no ano passado, né? E olha que o time era praticamente o mesmo. Sim. Muita qualidade.
Você vê um Cruzeiro em 2019, que tinha uma qualidade altíssima, e caiu. E só para enfatizar o que o Rafael tá falando, esses dois exemplos que ele deu, né? Cruzeiro, campeão de Copa do Brasil, e no outro ano teve uma dificuldade. Fez a melhor campanha do brasileiro naquele ano na Libertadores, na primeira fase, e teve uma dificuldade muito grande no Campeonato Brasileiro. No mesmo ano. O Fluminense, campeão da Copa Libertadores, campeão da Recopa, e teve uma dificuldade muito grande no né, no Brasileirão que veio na sequência. E uma coisa muito comum entre as duas equipes, e que me preocupa também neste elenco do Fortaleza, inclusive a gente não tinha nem falado sobre isso, é a idade do Fortaleza. A média de idade. O Cruzeiro tinha uma média de idade muito alta naquele período, lá em 2019. O Fluminense do ano passado também era uma equipe que tinha a média de idade uma das mais velhas, podemos dizer assim, do elenco do Campeonato Brasileiro. E o elenco do Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato muito longo, um atleta de 35 anos para cima, a tendência dele se contundir é muito maior. De lesão. É mais fácil. É muito maior. Então, assim, essa parte de média de idade do Fortaleza hoje, que é uma das mais... Os Fortaleza tem uma das maiores médias de idade no Campeonato Brasileiro, das 20 equipes que vão participar da competição, é uma das coisas que me preocupa também, né? Porque ano passado o Fortaleza fez um bom Campeonato Brasileiro, né? E neste ano, para se repetir a mesma atuação que teve no ano passado, né? Precisa primeiro recompor algumas peças, como a gente falou aqui anteriormente, e também essa parte da idade é sempre assim, quem sabe ali um presságio ruim ou não, porque a experiência também muitas vezes conta, né? Mas para um campeonato tão longo e tão físico como é o Campeonato Brasileiro, preocupa, para ser bem sério. E olha que a qualidade esse ano do Brasileirão, no modo geral, ela aumentou, né? A gente tem Oscar e Lucas no São Paulo, Memphis a gente tem o Depay no Corinthians, o Yuri Alberto, a gente tem o Neymar Vitor Roque no no Palmeiras, né? Vitor Roque no Palmeiras. Então são jogadores de uma qualidade incontestável que retornaram. O Lucas já tá mais um tempo no São Paulo. Gabigol e Dudu juntos, né? Que se eles conseguirem se entrosar ali e um conseguir ajudar o outro, o Cruzeiro vira eu acredito que o Cruzeiro vai dar trabalho nesse ano. O Atlético Mineiro, que já tem uma qualidade incontestável com o Hulk. Tá entre os 5, né? Os 5 clubes hoje com maior performance no futebol brasileiro, Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem um Campeonato Brasileiro. O Inter, que tá... Também, é o único que tá invicto das equipes Roger da Série A. Machado, o Inter com o Roger Machado é outra equipe, né? É incrível como um treinador, ele deu tão certo em pouco tempo. Foi o Roger Machado. São grandes Inter, adversários. Né? São grandes adversários. E a qualidade esse ano do Brasileirão, eu ouso dizer que tá melhor do que a do ano passado ainda. Né? Tá lembrando muito aquele Brasileirão, por exemplo, de 2012, que tinha Deco, que tinha Sidorf, né? Então, assim, acho que o Brasileirão ele vai ser ainda mais difícil. Mas, para não ficar em cima do muro e respondendo essa pergunta, Fernanda, eu acredito muito que o Fortaleza consiga ficar no G10. G10. Posição. Dentro do G10. Qual? O Romário cravou oitavo. Cravou oitavo. Pra não ficar igual, Romário, eu vou botar em nono. Perfeito. E na Libertadores? Na Libertadores, eu acredito que a gente possa chegar até as quartas de final. Seria algo histórico. Oitavas. Classificação na fase de grupos. Perfeito, então. A gente tá acabando nosso papo. Passa rápido, né? Foi? Já. Queria agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite. Deixar espaço para vocês deixarem as redes sociais, para quem quiser acompanhar mais da produção de conteúdo de vocês. O meu Instagram, minhas redes sociais, é tudo do mesmo jeito, viu, gente? @Romário Fernandes OFC. Lá eu falo sobre futebol nordestino, futebol cearense, todo santo dia tem conteúdo. Eu que agradeço, Fernandinha, pelo convite. A Romário também agradeço aqui pela parceria, né? A todos que nos acompanham aí. O meu @rafael.tavares com 2 S no final. Tem lá narração dos jogos também, conteúdo que a gente produz. Perfeito. Mais uma vez, obrigada, meninos. E obrigada também a você, torcedor do Fortaleza, que sempre nos acompanha aqui. E você já sabe onde nos encontrar. Na Verdinha, aos domingos, às 11 da manhã. Na TV Diário, às 8h34 da noite da sexta-feira. No YouTube do Jogada e também no seu principal tocador de podcast. Seja Spotify, Deezer, você quem escolhe. O importante é sempre acompanhar a gente. Até o nosso próximo encontro.